Deus, nós queremos te louvar, te agradecer por essa manhã, por esse encontro, Senhor Deus. Muito obrigado pelo advento da internet, mediante essa situação de pandemia, mas ainda assim nós conseguimos nos reunir, Senhor Deus, e aprender mais da tua palavra, Senhor Deus. Usa, Pai, a minha vida, Pai, dá ouvidos e o coração atento dessas crianças, Pai, que eles possam ouvir, aprender e aplicar a tua palavra, assim como eu também, Pai, na prática, Pai. Nós pedimos perdão pelos nossos erros e pecados. Oramos e te agradecemos em nome do teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Amém? Amém. Então tá bom. Vamos lá. Vocês estão vendo a apresentação, não é isso? É isso? Vocês estão vendo a apresentação? Sim. Estou vendo o menininho gritando. Então tá bom. Vamos começar na nossa aula 13. Qual foi a aula 12? Vocês lembram que o tio Gilmar explicou para vocês? De Esther. Muito bem, Esther, exatamente. E a gente, antes de começar a aula 13, nós temos que ainda falar sobre a aula 12, sobre Esther, a nova rainha. Nós vamos começar dando a resposta do Racha Cuca. A resposta do Racha Cuca é esta. Põe. Fui criado de forma maravilhosa para um propósito. E é legal essa resposta do Racha Cuca, porque nós vamos entender essa resposta do Racha Cuca hoje no decorrer da nossa aula, tá bom? Vocês acertaram? Falem comigo. Sim. Muito bem. Obrigado, Anne. Quem não acertou aí, ó, então copia a resposta correta do Racha Cuca para que eu possa iniciar a tarefa do dia de hoje. Tarefa não, as respostas do nosso devocional. Posso ir para a resposta do devocional? Todos copiaram? Quem não fez? Eu ainda não fiz. Então copia aí, então. Vou aguardar um pouquinho, tá bom? Luiz, você está na sua casa hoje? Está com a apostila? Acabei. Ótimo. Estou quase terminando, pai. Beleza, filhão. Pronto, pai. Beleza, então, gente. Posso passar para a próxima? Sim. Ótimo. Então vamos começar com a devocional de Esther, a nova rainha. Alguém quer responder a segunda-feira? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Ninguém fez? Ô pai. Vamos lá, então, Matheus. Segunda-feira, a devocional é: quem eram os convidados do rei? Quem era, Matheus? Eram os importantes e os não importantes. Essa foi sua resposta? Sim. Alguém fez outra resposta? Vamos lá, então. A resposta correta ficou muito vago, filho, entendeu? Tem que... Vamos lá, a resposta correta é essa daqui, ó. Respostas de segunda-feira. Os seus oficiais, que são os importantes, e servidores, que não são... Aliás, os oficiais e os servidores são os menos importantes. O exército da Pérsia e da Média e os nobres, que são os importantes. Os governadores e todo o povo, que teoricamente também seriam os menos importantes. Então, completa assim, tá bom, filhão? Os seus oficiais e servidores. O exército da Pérsia e da Média. Os nobres, os governadores e todo o povo. Esses eram os convidados do rei, tá bom? Vou dar um tempinho para vocês colocarem a resposta correta aí, beleza? Professor, eu tinha escrito como você escreveu aqui. Tá ótimo, então, tá certo, tá bom?
Eu falei com a? Juliana. Ô, Ju, bom dia, tudo bem? Bom dia. Boa noite. Copiaram? Devido ao silêncio, acho que todos copiaram. Terça-feira, você fez, Ju? Sim, Você pode responder pra gente? posso. Por que Vasti foi mandada embora do reino? Qual foi o motivo, Ju? Porque ela desobedeceu às ordens do rei Xerxes. Muito bem, está correta a sua resposta, tá bom? Você pode só depois colocar um vírgula e acrescentar isso aí, ó. E seria um mau exemplo para as mulheres de todo o reino. Então porque ela desobedeceu ao rei, ela até colocou o nome do rei Xerxes, está corretíssimo, e completa assim: e seria um mau exemplo para todas as mulheres de todo o reino. Imagina só, se a mulher do rei estava desobedecendo e o rei não fizesse nada, imagina o que ia acontecer com o resto do povo, né? Então, quem muito é dado, muito é cobrado, muito é querido. Beleza? Ô, tio Michel, Oi. Fala, JP, tudo bem? beleza, posso ficar com o celular aqui porque meu microfone, ele parou de funcionar. Pode sim, Joãozinho, como for melhor para você, tá bom? Obrigado. Nada. Podemos ir para a quarta-feira? Quem pode nos ajudar com a resposta? Juliana, Juliana, qual foi a ideia que os servos do rei... Desculpa, qual foi a ideia que os servos do rei deram a ele? permita-me que procuraremos moças belas e virgens ao rei. Muito bem. Alguém fez diferente disso? Calma aí. É isso mesmo, ó, que procurassem moças bonitas e o rei escolhesse uma delas para ser a nova rainha. Beleza? Então, essa é a resposta. Só acrescenta isso aí, Ju. E o rei escolhesse uma delas para ser a nova rainha. Então, depois que Vasti foi destituída do posto de rainha, houve um concurso para ser a nova rainha, beleza? Quinta-feira, quem pode responder? Juliana. Pode ir, Alguém João. falou eu. Quem pode entrar agora? Alguém falou eu. Quem é eu? Sim, a Juliana. Eu Tem que falar o seu nome. Fala o seu nome. aqui. Já tá. Ô, João, responde para nós quinta-feira, então. Como foi a infância de Esther? Vai, João. Quinta-feira ou quarta-feira? Quinta-feira. Como foi a infância de Esther? Quarta-feira a resposta já está na tela. Quinta-feira. Tá. A rainha Esther foi usada de uma maneira corajosa e disposta. Acabou, João? Uhum. Alguém fez diferente da resposta do João? Eu, professor. Pode falar. Eu escrevi que a infância dela foi triste e ela perdeu meus pais. Muito bem. Essa resposta foi melhor, realmente. Deve ter sido difícil, pois seus pais morreram e ela foi adotada pelo primo Mordecai. Eu tava na Essa lição é a resposta errada. correta. Tá bom? Desculpa, eu tava na lição errada. Tranquilo, João. É a lição do dia, é a lição da tarefa 12, tá bom? Então, ó. Agora eu tô. Certo.
Todos acertaram quinta-feira? Podemos prosseguir? Alguém está copiando? Dá a foto pro tio aqui. Pode ir. Posso responder você? Pode ir? Então tá bom. Sexta-feira, escreva as qualidades de Esther que podemos notar no texto. Quem pode responder sexta-feira? Eu. Juliana. Isso, fala o nome. Todo mundo é eu. Vai lá, Ju. Manda ver. Que ela era obediente e humilde. Muito bem. Alguém colocou algo mais do que isso? Eu. Pode Na falar. verdade, eu coloquei diferente. Como você colocou, João? Que Esther era a mulher que agradava a todos que a viam. Era uma mulher bonita que agradava muito o rei. Também tá certo. Não tá errado, não. Tá? As duas estão certas, beleza? Então, ó, a resposta seria... A de vocês não tá errada, tá? A do tio tá assim, ó. Esther era bonita, simpática, humilde e obediente a Deus, tá bom? Vamos para a última da semana. Quem pode responder que ainda não falou nenhuma aí? Temos a Joyce, que não falou com a gente. A Anne hoje não respondeu nenhuma. Tem um aqui que não tem o nome, eu não sei quem é. O Noah também não falou com a gente. Eles estão de maldade. Ô, tio, Oi. eu saí essa semana e eu não estudei. Tá bom, Joyce. E aí, pessoa, como é que você tá? Tô bem. Não tá bom. Você quer responder a de sábado? Eu quero. Tá bom, Eu tranquilo. quero, professor. Liliana. Então, deixa o João e vamos dar a resposta do João e depois a resposta da Ju. De que forma Mordecai salvou a vida do rei? Diga aí primeiro, Ju. Primeiras damas. Ele avisou a Esther que estavam armando um plano para matar o rei Xerxes. Você agora, JP. Avisando que havia veneno em sua bebida. Então, vamos lá. A resposta é... Ai, me perdi. Aqui. A Ju tá corretíssima, viu? Mordecai descobriu os planos para matar o rei e avisou Esther para que ela não avisasse o rei. A sua também, para que ela avisasse o rei. A sua também tá certa, tá bom, Joãozinho? Você só fez de maneiras diferentes, mas também tá certa. Beleza? Beleza. Sim. Todos acertaram sábado? Sim. Sim. Então tá bom. Então nós vamos para a nossa aula. Podemos ir? Podemos. Vamos lá, então. Nós já estamos acabando a nossa revista. Passamos já por Elias, passamos por Eliseu, passamos por a menina mensageira de Deus, passamos por Jonas, passamos por Amós, passamos pelo profeta Isaías, pelo profeta Jeremias. Deixa eu mostrar, calma aí, deixa eu só mudar um negocinho aqui. Ponteiro, laser. Passamos por Jeremias, depois de Jeremias, nós passamos pelos meninos corajosos. Daniel, Meninos ou mensageiros? Mensageiros, verdade. Mas eram meninos, né, que eles eram, lembra que eles tinham na faixa de 14, 15 anos? Daniel, Danias, Misael e Azarias. Depois nós fomos para Daniel, o mensageiro que orava. Depois nós fomos para Ageu e Zacarias e a reconstrução do templo, isso em Jerusalém. E no último domingo, o tio Gilmar lecionou sobre Esther, a nova rainha. Isso aconteceu em Suzã. E a aula de hoje, a gente continua com Esther e continuamos no mesmo lugarzinho no mapa, aqui em Suzã. Só que dessa vez, nós também vamos falar sobre o primo dela, mais velho, que cuidou dela, chamado Mordecai.
Em algumas Bíblias, vai estar chamando de Mardoqueu, mas é a mesma pessoa, tá bom? Por Quem isso. Quem falou Foi você, Joãozinho? Aqui na revista falava Mordecai, mas a minha Bíblia falava que era Mardoqueu. Então, Mardoqueu, Mordecai É, Mardoqueu. é a mesma pessoa, tá ok? Então, hoje nós vamos falar sobre Esther e o livramento do povo de Deus. Lembra que eu falei lá na resposta do Racha Cuca que era a seguinte: fui criado de forma maravilhosa para um propósito. E hoje nós vamos entender mais sobre esse propósito. Então, hoje é um livramento do povo de Deus. E Deus usa uma mulher e Mordecai para que se cumpra a sua vontade, que sempre é soberana. Isso aí, muito bem. Quem respondeu? É Pedro. Muito bom, Pedrão, é isso mesmo. A vontade de Deus sempre é soberana. Então, para a gente começar, peguem as vossas Bíblias e abram lá no livro de Esther. Esther fica depois de Neemias e fica antes de Jó. Esther, livro de Esther. Preciso que vocês me avisem quando todos estiverem com suas Bíblias. Está com a Bíblia aí, Mateus? Está com a Bíblia aí, Luiz? Está com a Bíblia, Ju? Que já estou em Esther. Muito bem. Vamos lá, então. Calma aí, deixa eu voltar lá para a tela maior, que eu não consigo chegar aqui. Vamos lá. Esther 3, dos versículos 5 a 6. Esther 3, versículos 5 a 6. Depois nós leremos versículos 9 a 10. Quando Amã viu que Mardoqueu ou Mordecai não se curvava para lhe demonstrar respeito, ficou furioso, ele ficou brabinho. Foi informado da nacionalidade de Mordecai e decidiu que não bastava matar somente a ele. Em vez disso, procurou um modo de destruir todos os judeus, o povo de Mordecai, do império de Xerxes. Agora dos versículos 9 a 10. Vamos lá ver o que acontece. Se parecer bem ao rei, publique um decreto para que eles sejam destruídos. E eu darei 350 toneladas de prata aos administradores do governo, para serem depositadas no tesouro do rei. O rei concordou e, para confirmar sua decisão, tirou do dedo o anel com o selo real e o entregou a Amã, filho de Amedata, o agagita, inimigo dos judeus. Vamos lá, então, falamos de um monte de nome. Vamos entender o que está acontecendo aqui para não ficarmos perdidos, beleza? Então, nós falamos de Amã. Quem era Amã? Alguém sabe quem era Amã? Sim ou não? Uma pessoa com um cargo muito importante. Uma pessoa com um cargo muito importante, falou o Joãozinho. Levantou a mão, Matheus. Quem era Amã, Matheus? Uma pessoa que tinha um cargo muito importante, basicamente um rei. Basicamente, ele era um rei. Alguém mais quer dar opinião? Quem era Amã? Amã, ele era o braço direito do rei Xerxes. Era aquele que era o administrador do rei Xerxes, do povo dele lá. E todas as vezes que ele estava passeando ou circulando na cidade lá, as pessoas, quando viam ele, se prostravam a ele. O que é se prostrar, gente? Se curvar, se
Se curvar. Agachar. Agachar. Lembra lá que os quatro meninos corajosos, eles sofreram a mesma coisa? Porque todos se curvavam, aquela imagem lá do rei e aquela estátua, mas eles não. Só que dessa vez não era uma estátua, era o próprio homem. Por que que vocês acham que... E quem era Mordecai? Mordecai, vocês sabem, era o primo de Esther. Só que eles tinham uma diferença de idade verdade. bem elevada. Foi ele que criou... Pode falar, João. Se você tivesse falado ela, eu teria falado Esther. Eles tinham uma diferença bem grande, tanto que ele criou ela, entendeu? Com a morte dos pais de Esther, como vocês mesmos responderam nas devocionais de hoje, foi ele que cuidou dela, certo? Então, assim, quando Mordecai via ele não se curvava, porque para ele era um sinal mesmo de adoração. E ele aprendeu, de acordo com a palavra de Deus, que somente deve se adorar a Deus. E ele jamais fez isso. Aí o que aconteceu? Amã ficou sabendo que todos se prostravam, menos quem? Mordecai. E aí ele ficou furioso, ficou nervosinho. Quem é esse cara que não se prostra a mim? Quem está dizendo que ele é? Aí, quando ele ficou sabendo que ele era judeu, ele fez o seguinte: eu não vou punir só Mordecai, eu vou punir Mordecai e todos os judeus. Mas qual que foi a punição que nós lemos aqui que Amã estava tramando contra os judeus? Qual que era, gente? Matar ele. Matar ele? Mas só ele, Joãozinho? Não só ele, mas todos os judeus. Muito bem, Mateus e João. Matar todos, executar os judeus. Aí Amã foi lá ter um lero-lero com o rei Xerxes. Contou para Xerxes e Xerxes deu o ok. E ele pegou o anel dele e selou sobre o papel, autorizando fazer isso. E aí virou um decreto, onde ia marcar um dia para que todos os inimigos dos judeus pudessem atacar os judeus. E aqueles que atacassem os judeus ainda ficariam com tudo aquilo que eram dos judeus. Exemplo, vamos dizer que o judeuzinho lá morava na rua Abalabalabalaca, número 10, certo? Aí o inimigo chegava lá na rua Abalabalabalaca, número 10, aí o judeu entrava lá, destruía, matava toda a família, e aí todos os bens dos judeus ia pertencer àquele que matou o judeu. Olha que maldade, entendeu? Maldade, e aí está. Safado. Oi, como é que é? E sem vergonha, porque ainda mais de matar tem que pegar o que é dele. Exatamente. Então, a gente viu que Mordecai, então, ele não se prostrou diante de Amã. A gente aprendeu que Amã, ele cria um decreto para matar todos os judeus. E o rei, ele vai na onda do seu servo Amã e autoriza essa perseguição e a destruição dos judeus, certo? Mas será que a história para por aí? Porque ele não sabia, né, que Mordecai era judeu, né? Quando Amã contou a história, ele não contou toda a história, né? Ele pegou e falou que existia um povo que não estava obedecendo ao rei e tal, tudo mais, e que esse povo poderia fazer algum mal ao rei. E aí o rei foi na onda de Amã e autorizou essa perseguição e destruição dos judeus, tá bom? Vamos lá, então, dando continuidade. E aí começa, nós vamos entrar agora para o tema, um desafio para a Rainha Esther. Peguem as vossas Bíblias, vamos agora para o capítulo 4, versículos de 1 a 3, depois de 5 a 8, depois de 10 a 15. Do 1 ao 3, Esther 4. Quando Mordecai soube de tudo que havia acontecido, ou seja, do decreto onde os judeus seriam exterminados, né? Rasgou suas roupas, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinzas e saiu pela cidade, chorando alto e amargamente. Foi até a porta do palácio,
mas ninguém que estivesse usando roupas de luto tinha permissão para entrar. Quando a notícia do decreto chegou a todas as províncias, houve grande pranto entre os judeus. Jejuaram, choraram e lamentaram. E muitos se deitaram em pano de saco e em cinzas. Do versículo 5 ao 8. Professor, Oi, Ju. eu tenho uma dúvida. A gente pode ler? Pode, deve ler sim na sua Bíblia. Sim, acompanha com o tio, tá bom? Agora no versículo. Alguém ia falar? Calma aí. Menos externo aqui no Geo. Por enquanto não, calma lá, mas vai chegar a parte que ela vai jejuar também. Agora no versículo 5 do capítulo 4. Então Esther mandou chamar Ataque, um dos eunucos do rei, que havia sido nomeado para servi-la. Ordenou que ele fosse até Mordecai e descobrisse o que perturbava e por que estava de luto. Ataque foi até Mordecai na praça da cidade, em frente à porta do palácio. Mordecai lhe contou tudo. Ele informou a quantidade exata de prata que Amã havia prometido pagar ao tesouro real pela destruição dos judeus. Mordecai entregou a Ataque uma cópia do decreto, publicado em Susã, que ordenava o extermínio de todos os judeus. Pediu a Ataque que mostrasse o decreto a Esther e lhe explicasse a situação. Também pediu a Ataque que a orientasse a ir falar com o rei para implorar por misericórdia e interceder em favor do seu povo. Agora no versículo 10. Quando Esther mandou o Ataque dizer a Mordecai... Calma aí. Então Esther mandou o Ataque dizer a Mordecai. Então ela ouviu o que Ataque tinha dito para ela e mandou de novo o Ataque falar com Mordecai. Todos os oficiais do rei e até mesmo o povo das províncias sabe que qualquer pessoa que se apresente diante do rei no pátio interno sem ter sido convidada está condenada à morte, a menos que o rei lhe estenda seu cetro de ouro. Além do mais, há 30 dias o rei não me chama à sua presença. E o recado de Esther foi transmitido a Mordecai. Mordecai enviou esta resposta a Esther: não pense que por estar no palácio você escapará quando todos os outros judeus forem mortos. Se ficar calada num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus. Esse versículo 14 é muito louco. Mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para esta ocasião, como esta, que você chegou à posição de rainha. Eu vou ler de novo o versículo 14. Se ficar calada num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha. Então Esther enviou sua resposta a Mordecai: vá, reúna todos os judeus de Susã e jejuem por mim, mas não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Minhas criadas e eu faremos a mesma coisa. Então ela também jejuou, Joãozinho. Depois irei à presença do rei, mesmo que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Mordecai foi e fez
tudo conforme a instrução de Esther. Então vamos lá, nessa passagem aqui. Então, quando os judeus ficaram sabendo disso, eles vestiram pano de saco. O que significava vestir pano de saco? Era demonstrar a tristeza deles, entendeu? Mediante essa situação, que todos eles seriam possivelmente destruídos, né? E eles não teriam nem como reagir. E eles já tinham um decreto assinado e já havia espalhado em todas as províncias, em todas as regiões em torno de Suzã. Não somente Suzã, mas outras pessoas poderiam também atacar os judeus, matá-los e pegar os seus pertences, os seus bens, né? Esther viu tudo isso, viu o Mordecai de longe, de pano de saco, triste, mas ela não estava entendendo o que estava acontecendo. Então ela enviou esse tal de Ataque, que era um servo dela, para conversar com Mordecai e ver o que estava acontecendo. Quando Ataque disse a ela o que estava acontecendo, ela falou: jamais, como é que eu vou entrar na presença do rei sem ser chamado? Vocês lembram o que aconteceu com a rainha Vasti? Sim ou não? Não. Nós respondemos. A rainha Vasti, antes de ser a rainha, que é a rainha que lembrei. Esther, o que aconteceu? Ela desobedeceu a ordem do rei e foi substituída Isso, ela foi na presença... por Esther. Oi. Você acha que ela foi morta ou não? Ela foi morta. Não, Vasti, não, ela foi destituída. Não fala que foi morta. A Bíblia fala que ela foi destituída do cargo, né? Ela não foi morta por isso, não. Beleza? Mas imagina só, Noah, você sendo não, né? Imagina uma mulher sendo rainha, tendo do bom e do melhor, um modo de criada, e depois sendo destituída do cargo e tendo uma vida comum. É uma grande tristeza, não é verdade? Então, assim, por quê? Tudo porque ela entrou na presença do rei sem autorização. E o que a rainha Esther fez foi praticamente a mesma coisa. Ela foi falar com o rei sobre essa situação. Só que lembra que Esther falou? Cara, faz mais de 30 dias que ele não me procura, que eu não vejo ele. Como é que eu vou entrar lá nesse pátio sem ser chamada? Se ele não estender o cetro de ouro, eu posso até ser punido, posso até morrer. Mas aí, quando Mordecai ouviu isso, Mordecai falou para Ataque, que é o servo de Esther: você vai lá e fala o seguinte para ela: ô minha filha, você tá pensando o quê? Pensando que você tá de boa aí no palácio e vai ficar por isso mesmo? E é legal que ela no versículo 14, Mordecai em nenhum momento deixou de crer no livramento de Deus, porque ele fala o seguinte, o livramento, ele virá você fazendo, outra não. Deus vai mover. Então, assim, se você não fizer isso, rainha Esther, você vai ser punida e os seus parentes, mas Deus vai salvar o povo dele. Aliás, Esther, será que não foi por isso que Deus te colocou aí como rainha? Então, veja só, lembra que eu falei que a gente entendeu um pouco da resposta lá do... Como é que chama lá, meu Deus do céu? Esqueci o nome agora. Do desafio da semana. O Racha Cuca. Fui criada de forma maravilhosa para um propósito. Qual que era o propósito que Deus tinha para Esther? Colocar Esther para ser rainha e para usar Esther para abdicar para o livramento do próprio povo de Deus. Então, assim, Esther não era bonitinha à toa. Deus tinha um propósito de usar ela para reivindicar isso ao rei. E aí, a gente vê agora lá no capítulo 5, e a rainha Esther, ela não fica com isso, ela se posiciona. Ela fala, então faz o seguinte, vai lá, fala para Mordecai orar por mim, jejuar por mim, todo o povo judeu, eu também aqui vou orar com as minhas servas e vou lá falar com esse homem. Qual é que é? Já que Deus me chamou, então é nós na fita, ela falou. Vamos ler o que acontece lá em Esther 5, do versículos 1 ao 4. Esther 5, de 1 a 4. No terceiro dia de jejum, ou seja, lembra que ela pediu para jurar 3 dias? No terceiro dia, o que aconteceu? Esther vestiu seus
trajes reais e entrou no pátio interno do palácio, em frente do salão do rei, sem autorização dele, lembrem-se disso. O rei estava sentado no trono, voltado para a entrada. Quando viu Rainha Esther, que rufam os tambores, ali no pátio interno, ele a recebeu de bom grado e lhe estendeu o cetro de ouro. Esther se aproximou e tocou a ponta do cetro. O que você deseja, Rainha Esther? Perguntou o rei. Qual o seu pedido? Eu atenderei, mesmo que peça metade do meu reino. Então, a disposição de Esther fez com que Deus mudasse o coração do rei. Ela foi com medo do que poderia acontecer, mas Deus fez com que o rei recebesse Esther e não a punisse. E ainda perguntou, o que você quer? Né? Olha aqui, imagina só, fazia mais de 30 dias que ele não via ela. A última rainha tinha sido destituída do cargo pela mesma coisa, praticamente. E aí Esther entra na presença do rei, o rei lhe permite autorização e já fala, o que você quer? Se você pedir metade do meu reino, eu vou lhe dar. Não, olha que coisa louca, meu. Deus é maravilhoso, né? E aí, o que a Esther faz? Ela pede para o rei um jantar. O rei, quero marcar um jantar para a gente trocar umas ideinhas aí, mano, dos negócios que tá acontecendo. Mas agora não. Só no jantar eu vou contar com você o que tá acontecendo. E aí, ó, lá em Esther 7:2... E dá pra ver que gosta de banquetes, né? Porque lá no começo fala que ele fez um banquete junto com os outros reis. Noah, muito bem. Isso mesmo. O nome correto não seria jantar, seria um banquete. Você está corretíssimo. Lá em Esther 2, em Esther 7, de 2 a 3. Vamos lá. Mais uma vez, enquanto bebiam vinho, o rei perguntou a Esther, diga-me o que deseja, minha rainha. Qual o seu pedido? Eu atenderei, mesmo que peça metade do reino. A rainha Esther respondeu. Se conto com o favor do rei, e se lhe parecer bem atender meu pedido, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Pois eu e meu povo fomos vendidos para sermos destruídos, mortos e aniquilados. Aí lá no versículo 5. Quem faria uma coisa dessa? Perguntou o rei Xerxes. Onde está o homem que teria audácia para fazer isso? Olha Deus movendo as coisas aí, agora o chicote estralando para o lado de Amã, que queria o mal do povo de Deus. Vamos lá pro versículo 9. Deu ruim para Amã. Aí vê lá, nós já lemos o 6. Esther respondeu, versículo 6. Nosso inimigo e adversário é Amã, este homem perverso. Amã ficou apavorado diante do rei e da rainha. Ele se molhou, professor, ele se molhou. Ele o quê? Na verdade, ele tava com medo do rei. Ele se molhou. Ele se molhou, né? Como Vamos lá, toda vai lá. parte no Street Fighter, boiou. Moiou, verdade, filhão. Moiou. Versículo 9. Arbona, um dos eunucos do rei, disse, Amã construiu uma forca de mais de 20 metros no pátio da casa dele. Pretendia usá-la para enforcar Mordecai, o homem que salvou o rei de ser assassinado. Por que isso aqui, gente? Lembra que até o Joãozinho falou, e a gente foi uma das respostas da devoção da semana passada, né? Que Mordecai descobriu os planos que queriam matar o rei e avisou Esther, né? Para que ela avisasse o rei. Vocês lembram disso, né? Então, assim, um rei... deixa eu ler aqui. Olha o que o rei Xerxes falou. Então, assim, ó,
Mordecai, aliás, Amã já tinha preparado uma forca para enforcar Mordecai. Aí, quando o rei ficou sabendo que toda essa trama para matar os Mordecai e os judeus era de próprio Amã, olha qual foi a resposta do rei Xerxes. Versículo 9b. Usem-na para enforcar Amã, ordenou o rei. Assim executaram Amã na forca que ele havia construído para Mordecai. E a ira do rei se acalmou. Mas nós que somos servos de Deus, sabemos que não existe coincidência, e sim cristocidência. Então, todo o mal que ele se atentou contra o povo de Deus e contra Amã, se virou para quem? Para ele mesmo. Não é verdade? Então, veja só como... Pode falar, João. Teve uma vez que o rei pediu um conselho dele, né? Uhum. Sim, João, no capítulo 6. Foi isso mesmo. Ele pediu Pode falar, o conselho João. dele e ele achou que fosse pra ele. Então ele deu os conselhos bons, mas não era para ele sim para Mordecai. É isso mesmo, João. Ele se enganou 2 vezes. Isso mesmo. Deixa eu explicar para todo mundo, para quem não está entendendo o que o João estava falando. Quando a rainha Esther pediu para o rei um jantar, ou como o Noah falou, não era jantar, como era o nome correto, Noah? Banquete. Um banquete. Teve uma das noites que o rei não conseguiu dormir. E aí o rei falou assim, pediu para os servos dele, lê para mim os livros aí dos grandes feitos da minha época, do meu reinado. E aí contou essa história, havia um homem, que era Mordecai, que contou para Esther que tinha gente querendo tramar a morte do rei, que era Xerxes. Aí o rei falou, nossa, eu não sabia disso. Esse homem merece uma honra. Aí, no mesmo momento, o que aconteceu? A cristocidência. Ele escutou um barulho no pátio. Ele falou, quem está no pátio? Amã. Aí ele falou, Amã, deixa atrás da Amã aqui. Aí chegou lá Amã, tal, pedido de pororó. Ela falou, Amã, quem que merece um homem a que o rei deseja honrar? E aí, como o Joãozinho falou, Amã pensou que era ele, né? Porque ele era o braço direito do rei. Aí o Amã falou assim, eu acho que o senhor deve vestir esse homem de vestes reais. O que são vestes reais? É a veste, uma das vestes do rei. As roupas do rei. Uma das roupas do rei. Exatamente. Deve colocar essa pessoa, então, vestir essas roupas de veste real. Deve pegar um dos seus cavalos, né? Também do rei, e desfilar com essa pessoa em praça pública. E gritando assim, este é a pessoa, isso é o que acontece com a pessoa que o rei deseja honrar, né? Mas quando Amã fez isso, como o Joãozinho falou, pensou que era ele, né? Falou, agora eu vou ser honrado em praça pública. E a galera aqui vai pagar um pau pra mim, meu, qual é que é? Aí o rei falou assim, boa, Amã, vamos fazer isso daí. Faz o seguinte, pega a minha roupa lá, o meu cavalo, e faz isso com quem? Com quem? Mordecai, o inimigo de Amã, a pessoa que Amã buscava matá-lo, não é verdade, Ele queria fazer... Ah, tá, desculpa. Pode falar, João. Ele queria fazer uma coisa ruim e queria ganhar coisa boa. Exatamente. Então, esse foi o episódio que eu não tá aqui nessa aula, mas já que o Joãozinho tocou, eu expliquei para vocês, tá bom? E aí, pra gente finalizar, tudo bem, matou Amã, mas aquele decreto estava válido, porque uma vez que havia decretado, ia chegar o dia que todos os povos poderiam atacar o povo de Deus e destruí-los. Mas, o que acontece? Lá em Esther 8, capítulo 2, fala o seguinte. 2, achei. O rei... Não, vou ler no 1. Naquele mesmo dia, o rei Xerxes entregou a rainha Esther os bens de Amã, inimigo dos judeus. Então Mordecai foi trazido à presença do rei, pois Esther havia contado ao rei que ele era seu parente. O rei tirou do dedo o anel com um selo real, para que ele havia tomado de volta de Amã, e entregou a
Mordecai. Assim, Esther o nomeou administrador dos bens de Amã. Então, Mordecai passou a administrar os bens de Amã. Ele ficou com as coisas. Lá no versículo 11, galerinha, versículo 11. O decreto do rei concedia aos judeus todas as cidades para que se reunisse. Calma aí, deixa eu explicar para vocês. Depois disso, o que aconteceu? Mordecai pediu para o rei que pudesse revogar esse decreto dele. Mas o rei falou: não posso revogar. Uma vez que tem a marca do meu anel, não há o que fazer. Mas eu vou fazer o seguinte: vamos emitir um novo decreto. E esse novo decreto a gente vai entender aqui no versículo 11. O decreto do rei concedia aos judeus de todas as cidades a autoridade para se reunirem e se defenderem a própria vida. Permitia que destruíssem, matassem, aniquilassem qualquer exército de qualquer nacionalidade ou província que os atacasse ou a seus filhos e as esposas. Também permitia que tomasse os bens de seus inimigos. Então, ou seja, os judeus seriam atacados e não poderiam se defender. Lembra que o primeiro decreto? Quem fosse contra os judeus poderia ir lá na rua Shalabalab, Lahana, número 10, chegava na casa do judeu, destruía tudo, matava e pegava os bens dos judeus. Só que esse novo decreto tem a seguinte lei: os judeus podem se defender. Ou seja, se você quiser atacar um judeu para ficar com os bens dele, porque você não gosta dele, você pode fazer. Mas o judeu pode se defender e pode também matar quem está atacando. Foi isso que o rei... isso dizia o novo decreto. Isso, lá no capítulo... Oi? Pelo que a gente está vendo, isso seria difícil, hein? Exatamente. Lá no capítulo 9... Professor, o rei, ele podia bem botar que os caras que iam atacar eles não poderiam mais atacar. Pronto. Mas se ele fizesse isso, ele ia praticamente revogar a lei dele, ele ia voltar atrás, e isso não poderia fazer, entendeu? Então, para não fazer isso, ele fez o seguinte: vocês querem, quem é inimigo do judeu quer atacar, pode atacar. Entretanto, a partir de agora, eles também podem se defender e até matar quem os atacar, entendeu, Noah? Entendi. Tá bom. Lá no capítulo 9, versículo 1, olha o que acontece. Assim, no dia 7 de março, Esther 9, versículo 1. Assim, no dia 7 de março, os 2 decretos que podiam atacar e que podiam se defender do rei entraram em vigor. Neste dia, os inimigos dos judeus esperavam dominá-los, mas aconteceu ao contrário. Os judeus dominaram seus inimigos. Versículo 5. Portanto, na data marcada, os judeus feriram seus inimigos à espada, mataram e aniquilaram seus inimigos e fizeram o que queriam com aqueles que os odiavam. Então, o que aconteceu? Deus providenciou um escape para eles, mas eles tiveram que também, não foi molezice, tiveram que se defender, guerrear, mas enfim, tiveram que se dispor. Mas nessa, vamos dizer assim, situação, eles acabaram vencendo, entendeu? E aí, isso aí virou uma festa que vocês devem ter aprendido em outras aulas, não comigo, com outros dias, chamada a Festa do Purim. Era a festa do dia que os inimigos poderiam atacar, mas eles tinham como se defender, entendeu? E tem uma festa lá em Israel, que até os dias do chamado Festa do Purim. Então a festa significa isso. Que os judeus... a festa do pudim. Pudim não. É que eles podiam se defender. Tá bom? Entenderam a aula? Sim. A gente já tinha aprendido sobre isso. Muito bem, Anne, muito bem. Então, vamos fazer agora as nossas o quê? Aplicações? Aplicações.
Com tudo isso, o que a gente aprende, gente? Que, ainda que o inimigo lá, o Amã, queria que todo mundo se prostrasse e tal, tudo mais, né? E Mordecai falou, jamais eu vou fazer isso, porque isso vai de encontro com os princípios que Deus, com os princípios do meu Deus, né? Ou seja, Deus está no controle sempre de todas as coisas. Não sei se vocês percebem, mas em quase todas as nossas EBDs vem essa aplicação. Deus está no controle de todas as coisas. O que a gente aprende? Que nós não temos que temer as consequências do mundo por você obedecer a Deus. Então, assim, isso acontece, onde isso pode acontecer? Na escola, na sua família, na sua rua, no seu condomínio. Então, assim, seus colegas de lá querem fazer coisas que desagradam a Deus. Seja o que for, e você se posiciona, não vou fazer isso, porque isso vai de conta dos meus princípios. Isso quer dizer que as pessoas vão achar bonito, parabéns? Não. Muitas das vezes as pessoas vão te zoar, vão zombar, vão rir de você, vão se afastar de você, vão te deixar de lado. Como é que é? Te chamar de idiota. Te chamar de idiota. Vai acontecer um monte de coisa. Não pensem que por fato de nós obedecermos a Deus, que nós seremos queridinhos. Muito pelo contrário. As pessoas não vão gostar mesmo, beleza? Mas o que nós temos que entender? Que o que é importante para a gente não é as pessoas gostarem da gente, do mundo, mas somos nós obedecermos a Deus. O que mais nos importa é obedecermos a Deus. Então, nós temos que, na nossa vida, tem que saber disso. Nós não temos que temer as consequências das pessoas do mundo por nós obedecermos a Deus. Porque são realidades totalmente distintas, diferentes, e elas não vão gostar mesmo, tá bom? Outra coisa que nós temos que entender, Deus irá nos usar onde nós estamos. Então, vocês lembram lá quando Esther estava lá, falou, não, Mordecai, se eu entrar na presença do rei e o rei não estender o cetro de ouro para mim, eu corro até risco de morte, eu não posso fazer isso não. Que Mordecai falou para ela? Ô, belezura, você pensa que você está aí só porque você é bonitinha, é? Nananina, não. Você está aí porque Deus quer usar a sua vida para defender o povo dele. Vai lá e fala com o cara. Ó, além do mais, se você não fizer, tenha certeza, a provisão de Deus não vai faltar. Ou seja, aonde você está, aonde eu estou, Deus vai me usar. Então, se eu não fizer, não pense que os planos de Deus não vão se cumprir. Nós não somos a última bolacha do pacote. Nós somos instrumentos de Deus. E é um prazer nos colocarmos à disposição para que a vontade de Deus se cumpra. Beleza? E, por último, deixa eu tirar a minha imagem aqui para vocês verem. Vocês estão vendo? Ou não estão vendo nada? Estamos vendo um cinza, bem escuro. Tá bom, então eu não consigo tirar eu aqui da telinha, então eu vou ler para vocês. A última é: Deus atua na nossa vida, mas é preciso disposição. Por que isso? Porque no novo decreto, como o Noah falou, poxa, mas por que o rei não falou o seguinte? Aquele meu decreto antigo lá não vale mais nada. Não, o decreto não podia ser revogado, não poderia ser cancelado. Mas o novo decreto fala que os judeus poderiam se defender de quem os atacasse. Então, na nossa vida tem que ter disposição. Por mais que nós tenhamos um Deus que é o Criador dos céus e da terra, que é o Deus que nos ama, que nos salvou, que nos perdoa, nós temos que se dispor para fazer as coisas. Do céu só cai chuva e granizo. Quem foi que me chamou? Professor, eu, Noah. Fala aí, Noah. Por que eles não fazem uma regra que agora poderia revogar as coisas que ele fazia? Porque, Noah,
Deus não queria que seu povo fosse um povo preguiçoso, um povo que só pensasse que tivesse um Deus como um criado mudo, que pedisse, Deus fosse lá e fazia, pedisse, fosse lá e fazia. Não, Deus queria do povo a obediência, Deus queria do povo disposição para agir, entendeu? Porque Deus não quer do povo dele um povo preguiçoso, Deus quer um povo ativo, entendeu? Lembra que nós estamos vendo nessa época da história que Deus tinha Israel para ser um povo exemplo para as demais nações. Lembra do plano original de Deus? Deus queria converter Israel para que toda Israel fosse um país exemplo para as demais nações, beleza? Quem foi que falou? Eu. Eu não sei quem é eu. Fala, Joãozinho. Então, acho que se ele fizesse isso, seria um pecado, né? Preguiça. E Deus é perfeito. Como assim Não. um pecado, João? Não entendi. Preguiça é pecado, né? A preguiça é pecado. Sim, Joãozinho. Preguiça é Então, pecado. mas se ele fizesse isso... Então, como é que foi? Então, a Esther tava falando aquilo lá, que ela podia morrer, porque ela tava preguiçosa, né? Não era preguiçosa, ela estava acomodada. Tipo assim, eu estou numa situação aqui que ela estava até se baseando naquilo que era lei, que era determinado para aquela situação. Ninguém poderia entrar na presença do rei sem autorização do rei. Ela não estava falando nada de errado, entendeu? Mas era uma situação urgente, onde Rainha Esther tinha que se posicionar como uma mulher de Deus, clamar a Deus e buscar esse livramento para o seu povo, entendeu? Então, assim, ela não estava descumprindo nada. Entretanto, há situações que nós temos que orar, se posicionar e buscar a Deus. E fazer aquilo que normalmente não se deve fazer, entendeu? Então, Deus queria um pouco de ousadia de Esther. E que Esther pudesse confiar em Deus, entendeu? Porque o fato dela ir falar com o rei, ela não estaria desobedecendo a Deus. Entretanto, ela estava correndo risco de morte, porque o rei não permitia isso. Pode falar, quem queria falar. E também, do mesmo jeito, ela ia morrer, por causa que ia matar todos os judeus. Exatamente, Anne, exatamente. Como o primo dela falou, ó, se você não fizer isso, você e seus parentes vão morrer, mas o livramento virá. Como ela também era judia, ela também possivelmente poderia ser afrontada e vir à morte, tá bom? Belezinha, galerinha? Belezinha. Sim, pai. Deixa eu parar com essa Apresentação. Apresentação do PowerPoint. Deixa eu parar. Aí, parei. Vamos para a nossa oração e finalizar a nossa aula. Alguém tem pedido de oração? Eu, professor. Não. Fala aí, JP. Eu posso passar de ano. Calma aí. Não entendi, JP. Que eu possa passar de ano. Passar de ano. Estuda. Sim. Vamos lá. Quem foi? Pode falar, Ju. Eu tenho duas coisas. Estuda. A primeira é que essa semana vão começar as minhas provas bimestrais e eu quero que eu vá bem. E que a minha bisa, não sei se ela melhorou, mas a gente vai ligar para ela hoje. E que ela tá doente e tava sangrando pelo nariz e pelo ouvido. Então tá bom, Ju. Vamos orar pelas suas provas, para que você vá bem e orar pela da sua mãe. Vamos orar pro Sony para ele ter coragem de gritar. Fala, Sony! Tudo bom? Ele já foi. Então tá bom. Deixa no vácuo. O pedido do Joãozinho é sobre as provas. Alguém tem mais pedido? Joyce? Eu, sempre, professor, sempre. O Noah, pelo tio dele. Joyce, quer falar alguma coisa, lindinha? Não. Anne? Ai. Quer falar alguma coisa? Então tá bom. Oi, quem falou? Nada. Então tá bom. Vocês podem, por gentileza, todos liberar a câmera aí, bonitão, pra gente fazer oração com as câmeras ativadas?
Tá aparecendo na aula da minha professora, todo mundo com as câmeras desligadas. É. Libera todo mundo as câmeras aí. Tá faltando a Anne e o fellow Jitser, que não se identificou. O ferro. Joãozinho, você não consegue liberar, né? É o João que tá com o Fellow Witcher, porque ele tá em 2 lugares. Ah, entendi, então. Então, beleza. Deixa eu tirar uma fotinho nossa aqui, bem bonitinha, para mandar para os vossos pais. Quando eu falar X, vocês Calma sorriem. calma aí. Tá bom. Tô calmo, não tô nervoso, não. 1, 2, 3 e já. Calma aí. Ih, meu Deus do céu. Tá. Ah, o Matheus veio aqui do meu lado. Calma aí, deixa eu voltar novamente lá. Agora! Ah, voltei, calma aí. Não, calma aí, espera aí, calma aí. Tá bom, tô calmo.